Ora, iniciamos agora mesmo mais um programa Conversa de Agora Mulheres. mesmo? Agora mesmo. Não foi já há bocado? Tudo bem desse lado, preparados? Nesta hora. É assim, às 3 da tarde já estamos com os olhos bem abertos, bem acordados. Já bebi o café, tu não é? Não és a mulher do café. Pois. Mas já bebeste a Depois do tua... almoço. Já bebeste a tua cafeína. Sim. Sem açúcar, espero. Sem açúcar. Pronto, então vamos falar sobre Com isto. bolhinhas. Com bolhinhas, exato. Nós bebemos cafeína em modos diferenciados. Então hoje temos aqui Com o um mesmo projeto. objetivo. Exato, com o mesmo objetivo. Ficar acordadas, animadas. Às vezes ingerimos cafeína demais e isto começa assim com a explosão, não é? Está tudo Está controlado. tudo. Temos um projeto maravilhoso para vos mostrar, coisas lindas, lindas, lindas para vos mostrar, chiques, e uma motivação para este empreendedorismo bem especial e que eu acho que vai aqui tocar no coração de muita gente. Exatamente, então convidamos a assistir o programa por completo para que então faça parte desta história, saber tudo o que é que vai acontecer aqui. Relembrando as redes sociais, o Instagram conversa.mulheres e o Facebook Conversa de Mulheres, pode e deve partilhar, não é, Ruth? É, porque temos sempre muitas frases motivacionais. Mas Também temos várias fases, sim. Em bom, em melhor ainda, estou a brincar. Não, mas temos frases motivacionais, porque também nas nossas redes sociais pode aceder às redes sociais das nossas convidadas. Sempre costumo dizer, falamos aqui com muitas pessoas, com muitas histórias de vida diferentes. Às vezes até temos pessoas que, sendo da mesma profissão ou falando de temas variados, o abordam de maneiras diferentes, se calhar às vezes até com opiniões que não são as mesmas, não é? Sim. O nosso trabalho aqui é dar a conhecer e, de certa maneira, tocar alguém aí desse lado. Então, pode até ser que aquela convidada não lhe disse tanto, tudo bem com isso, mas a outra disse, gostou daquele projeto, gostou daquela pessoa. Até pode ser alguma coisa que não vai adquirir para si ou que não faz sentido para si, mas pode apoiar. E então aí, através de um clique, de um like, de um comentário, de um seguir essa convidada, vai estar a dar força a outras mulheres. Então daí a importância das nossas redes sociais. Exatamente. Fazem parte aqui deste pacote que é o Conversa de Mulheres. Apoiar o empreendedorismo no feminino. E você desse lado faz também parte. Dar espaço para as convidadas, então, darem a conhecer os seus projetos e espalhá-los. E conhecer as histórias de vida. Programa. É verdade. E conhecer histórias de vida, que é a parte que eu pessoalmente gosto mais deste programa. Histórias de vida, não é de saber buscar a vida das pessoas, mas sim. História da vida, porque é que a pessoa mudou. Da fofoquice. Não, é mesmo porque nos motiva e nos faz lembrar e ser agradecidos e seguir para a frente e vencer. Olha, hoje o café deu-me para isto. Foi porque eu comi um bocado de chocolate. Eu acho que é isso, eu acho. Todo? Contém à Sara. Todo? Não, só metade. Só metade. 50-50 com Love of My Life. Como sempre. E falaste do YouTube? Não falei, mas nós temos um canal de YouTube, a Curiacos TV tem um canal de YouTube onde temos as nossas séries, temos os nossos programas, variadíssimos programas, variadíssimos... Os nossos colegas. Gostos, exatamente. Olha, hoje podemos mandar um beijinho para os nossos colegas, são tão queridos. Pois é, vamos não nos pedir uns ou mandamos para todos? Não, porque eles não nos veem, porque dizem que isto não é bem o ambiente que lhes interessa, principalmente aqueles mais masculinos. Mas não faz mal, nós mandamos um beijinho à mesma. A brincar. Mas alguns estão atentos às redes sociais. Pronto, aí já vê. Principalmente quando nós fazemos alguma coisa que não devíamos. Sim. Aí eles já estão lá. Então, mas temos programas muito variados, notícias, viagens, notícias não só daqui, mas também o nosso Afro Notícias, é uma coisa que gosto de lembrar, porque esta parte, temos a rota aqui com o nosso pessoal europeu, brasileiro, mas também temos, por exemplo, a nossa rota dos africanos, para conhecer um bocadinho da África. Portanto, temos todas estas coisas, as nossas minisséries, cinema, programação infantil, desenhos animados, que eu sou apaixonada pelos desenhos animados. Portanto, é um canal completo, siga, partilhe. E pronto, acho que já falei muito hoje, não? Já estou um bocadinho farto de me ouvir. Pronto, não, então, farto de ouvir, se calhar vamos apresentar a nossa convidada. Exato, vamos passar o separador e conhecer a convidada de hoje. Fique connosco. Até já. Meus amores, vamos então apresentar a convidada de hoje. Faço isso, não é? Eu mereço.
que eu também conto que fui eu que disse, café e chocolate, meus amores, sem paragem, é o que dá, pronto. Não me podem dar café e chocolate passou-se misturado separadora. e sem um tempo eu me relaxar na cadeira. Não, Foi tudo hoje muito hoje seguido, foi tudo muito não, seguido. não houve assim. Bem, Tatiana Cardoso está aqui connosco, responsável pelo projeto Tatusca. Isso. Seja Agora muito falta bem-vinda. o sotaque Obrigada. brasileiro. Ah, não. Péssimo. Não dá, Tatusca. como assim? Como é que se diz o seu nome? Tatiane Cardoso. Tatiane. Viste, Não, Tatiane? mas a gente tem o som do ti, Tatiane Cardoso. Tiane. Tatia. É um bocado estranho sermos nós a dizer assim. Exato. Se quiser referir, Tatiane. Pois é, tem um projeto que é a Tatusca. E de onde é? Queremos conhecer a Tatiane desde pequenina. Desde o Brasil. Sim, sim, sim. Eu tô cá há 6 anos. Na verdade, eu sou nascida em São Paulo, que é uma grande metrópole do Brasil. E nascida e criada lá, só saí de São Paulo para vir para cá há 6 anos. E vim porque meu marido é um português, foi para lá a trabalho. E conhecemos no trabalho. E passado 3 anos juntos lá, ele teve a proposta de regressar para Portugal. E na altura ele falou, só vou se você for comigo. E eu larguei tudo lá e vim com ele. Ah, Ou já vai ou vai. viram que hoje temos uma lei. Vai ou vai? Mas um português que explorou uma fortuna do Sim. Brasil, é isso. É isso. É isso. Então, e como é que era aqui a Tatiana em pequena? O que é que gostava de fazer? Como é que foi aqui a sua infância? Então, Podemos saber isso ou não? eu vou tentar resgatar isso, né? Já tem um longo tempo, digamos assim. Então, o que é que se lembra? memórias, O que se lembra é memórias. são as coisas importantes. Mas eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre fui uma pessoa muito criativa. Mas depois eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Até porque, assim, a situação de vida econômica do brasileiro, no geral, mais de 70% da população tem uma condição econômica muito baixa. Então, eu comecei a trabalhar muito jovem. Mas mesmo no meu trabalho, de alguma forma, eu tinha uma veia criativa e alegre. Começou a trabalhar com os seus pais, não é? Já ajudava os seus pais. Sim, com Os seus pais 6 já eram em que área? empreendedores. Sim, meu pai, na verdade, ele é informático, sempre teve um trabalho formal, mas também sempre teve uma veia empreendedora. E num trâmite de troca de trabalho, ele começou a empreender e eu comecei a auxiliar. Então, a gente já teve confecção não, desculpa, a gente teve batata fritas, que ele fazia chips. Gosto do Enfim. seu pai. E o que ele fazia na altura? Eu tinha ali 6, 7 anos. Sim. Era cortar aquelas batatas para fritar e eu auxiliava minha mãe no corte das batatas Sim. e ela fritar aquilo no óleo quente. E depois auxiliava meu pai a... Não, e comia, obviamente. Pois. Depois auxiliava Como é que é meu pai... tão magrinha? Pois não tem muita tendência. Ah, meu Deus. Eu acho que é isso. É, mas Isso era ajuda. se me perguntassem o que é que eu gostava para a vida toda, olha... Batata. Não, não, não. Comer Não, batatas, também batatas. Não, eu quero melhor. Espera, eu quero uma coisa melhor. Eu quero comer as batatas, os chocolates, os brigadeiros, isso tudo, sem engordar nada. Acho que era isso que eu Pois. queria para a vida toda. Mas não dá. Não dá. Não veio assim. Não dá, não Não dá. dá. Não se pode ter tudo. Pronto, então ajudava a cortar e depois a distribuir. E depois a distribuir. Meu pai vendia aquilo para o comércio e, enfim, fazia ali a distribuição e eu ia com meu pai, isso com 7, 8 anos. E aí, numa Trabalhar altura do muito Brasil, cedo, nos né? anos 90, era possível se trabalhar a partir dos 14 anos. Então, entre os 8 de idade, vamos colocar assim, até os 14, eu fiquei ali auxiliando meus pais. E depois, aos 14 anos, eu entrei mesmo no mercado formal, que era possível naquela altura. Então, eu comecei numa loja de calçados e roupas. E ali já fiz contatos com muita gente mais adultas, mais velhas. Eu tinha 14 anos e convivia Vendia, era... Era mesmo atendente de loja, Sim, pois. né? E bastante comunicativa. Exatamente. E dali, mas então, e eu Gostou de fazer isso? adorava. E sobretudo porque naquela fase eu gostava de estar com mais velhos, com pessoas que de alguma forma me agregavam. Não sei porque eu não trabalhei com essa idade, mas imaginava-me a conseguir fazer isso e gostar. sim. Sim, a falar e tá. Pois. Vamos aqui ver os sapatos e aqui aqueles e não sei o quê. Eu gostava mesmo E daquilo. ver os pés das pessoas que eu E gosto depois de é ver. o que eu estava a dizer. Não. Os mais velhos, de alguma forma, tinham ali um papel de me orientar, não é? Sim. Então, eu aprendia muito com eles. Eu comecei aos 14 anos. Cresceu muito rápido, Cresci não é? muito rápido. E aí, aos 18, eu mudei completamente o segmento, que até ali era um trabalho mais informal, digamos assim, era um trabalho principiante. Desculpe interrompê-la, estudava ao mesmo tempo. Estudava ao mesmo tempo. No Brasil era normal você começar o trabalho durante o dia, o horário comercial, das 8 às 18, e ir para a escola às Estudava. 19 às 11 da noite. O que é
só habitual na universidade, mas lá o colégio já é possível fazer Não, isso. nós também já mesmo tem? no meu Então tempo, sim, devia. era quem fazia o ensino à noite, chamava-se Pois. ensino recorrente. Normalmente já eram pessoas mais velhas, ou que já Não tiveram oportunidade de Sim, não estudar. tiveram Pois, oportunidade já de estava a estudar, começar a sim, trabalhar, sim, não sim. é? Mas era Agora a muito gente começa isso novinha muito para no isso, início. Era não é? muito novinha para Trabalhar, isso. estudar. Com 14 anos eu estava foi assim a eu vida estava inteira. no 9º ano, eu era uma miúda. Grande, deste tamanho, mas miúda. Pois. Mas a gente se habitua. Sim, sim. Se habitua. Eu nunca deixei de trabalhar desde então. Eu só deixei de trabalhar quando eu cheguei em Portugal, porque eu tive aqui uma interrupção, digamos assim, por uma questão cultural, uma questão de geográfica, tudo isso, né? Mas enfim, eu estava a Então, dizer e o que é que gostava de trabalhar? Gostava disso que fazia, ok. Mas o que é que se imaginava a fazer? Imaginava-se a fazer aquilo a vida toda ou a fazer outra coisa? Eu nunca tive um planeamento nesse aspecto. Nunca tive, Ruth. Vou ser advogada, vou Não. ser médica, nada Não, disso. não. A vida me conduziu de uma maneira muito natural. Eu nunca tive um planeamento de estratégia de vida, nunca. Desde pequena eu sei que eu tive a questão comunicativa, criativa. Estou falando isso porque a gente vai falar ali da questão criativa. E quando eu era muito nova, eu lembro dos professores chamando meus pais na escola e dizer que eu desenhava muito bem, que eu pintava quadro muito bem, porque mesmo trabalhando e estudando E depois muito os pais cedo... diziam assim, mas ela também vende batatas fritas muito bem. Deixa-me Eu ainda pintava quadros, eu fazia trabalhos artesanais. Então, assim, eu tive uma vida muito staff, digamos assim, mas eu também tinha essa questão artística e artesanal aflorada. Estava sempre. Porque aos 18 anos eu entrei num banco, eu fui para a área financeira e fiz minha Foi o que carreira. estudou. Entrei na faculdade, na universidade, comecei inicialmente fazendo letras para trabalhar com a língua portuguesa. Não me identifiquei com isso, fiquei 2 anos lá fazendo isso, não me identifiquei. Tranquei a faculdade de letras e iniciei com administração e gestão. E me encontrei no gestão, porque ao mesmo tempo que eu sou comunicativa, criativa, eu sou muito introspecta. Eu gosto de sentar e analisar uma coisa, entender a razão daquilo, entender... Acho que é uma pessoa muito completa, porque é comunicativa, é artista e gosta de analisar coisas. É uma pessoa Eu muito sou completa. muito analítica. Tudo que eu pego para fazer, antes de saber como faz, eu procuro entender como se faz. E eu me encontrei na área administrativa e gestão e a carreira foi me segregando para a área de análise de resultado, porque eu sou uma pessoa introspecta, então eu ficava ali a analisar, mas depois, fazendo um pouquinho mais Admiro essas pessoas. adentro, eu também me destacava por apresentar esse resultado. Porque imagina que eu trabalhava no banco, na área de staff, eu não era da banca, eu era mesmo da área administrativa de gestão, e eu era responsável por planeamento, pelo controle de custo, e todos os fechamentos, fecho do mês, eu fazia a apresentação daquele resultado, né? É por isso que muita gente Então fala essa que... parte de comunicar já vinha ao de cima, já era fácil, porque era só... Hoje, na minha rede social, muita gente me elogia no sentido, você fala muito bem, você tem facilidade, e eu faço muito essa alusão da questão da minha apresentação como analista financeira na altura, porque eu tinha que apresentar aqueles números, né? Eu tinha que falar sobre aqueles números. Então, eu tinha ali a questão estatística e de resultado e de números, mas também tinha que comunicar esses números. E hoje eu aplico isso no meu trabalho. De alguma forma, eu aplico isso todos os dias. Então, o que é que foi fazendo? Sempre na área da... Sempre na área de gestão financeira, sempre, até chegar cá em Portugal. Foi sempre no mesmo sítio, foi mudando? Não. Eu fiz carreira também de uma maneira muito natural em bancos. Eu trabalhei em algumas instituições financeiras do Brasil, as principais de lá, e até chegar cá em Portugal. Eu trabalhei de 2003, mais ou menos, até 2016, que quando eu fiz a interrupção para vir para Portugal. Então, e conte-nos, conheceu o seu marido e... Ai, como é que conheceu o seu marido? Pronto, eu não perguntar. Então, meu Mas marido... se quiser responder, pode responder. Eu posso, mas é importante as pessoas entenderem, porque assim, eu sou uma pessoa muito introspecta e muito responsável no meu trabalho, então eu nunca dei visão. Eu estou só explicando essa história antes para vocês Explica à entenderem. vontade. Isto é uma conversa. Se não se importa de falar, fale, que a gente gosta de ouvir. Eu nunca dei atenção para o redor, Sim. porque esse meu trabalho era primeiro lugar. E eu estou dizendo isso porque meu marido português trabalhava aqui numa multinacional e foi expatriado a trabalhar para o Brasil a pedido dessa empresa. Sim. E tivemos lá no Brasil, na mesma instituição, nós não tínhamos ligação de trabalho. Ele trabalhava no mesmo ambiente, mas não tínhamos ligação de trabalho. E ele foi com a família dele para lá, entretanto ele se separou, ficou solteiro lá no Brasil, a esposa dele voltou para Portugal. E nesse meio tempo ele me enxergou no ambiente,
né? Porque até então eu estava ali a trabalhar, ele estava ali a fazer a função dele e me enxergou nesse ambiente. E eu muito convicta dos meus valores, não dava atenção a isso. Então, assim... Não pensava casar, nem ter assim... Não pensava em casar. Não pensava em casar, não tinha planeamento para isso. Eu já estava madura, digamos assim, porque eu conheci meu marido com 33, 34 anos. Eu já não tinha expectativa de nada, eu só pensava no trabalho. Eu sou mesmo uma workaholic completa. Então, assim, eu trabalhava 14 horas por dia porque eu não tinha... Sim, claro. Eu não tinha compromisso com além do trabalho, então eu trabalhava, né? E quando meu marido chegou, ele quebrou muitos paradigmas na minha vida, porque ele veio com essa questão de uma relação no ambiente de trabalho que já quebrou um pouco aqui daquela postura que eu tinha contra. Os lábios até tremeram um pouquinho. A lábia do português, não é? Não, eu sempre ouvi ao contrário, com lábios brasileiros. Não sei. Os portugueses também, quando querem, exploram. Sabem. Acho que todos sabem. São bons exploradores. Todos sabem tocar violino na hora que chega a hora, todos tocam. Ele disse que ele teve ali algum toque que nenhum brasileiro teve. Sim, né? Foi. Porque realmente eu era irredutível, era mesmo muito difícil em relação a uma relação, enfim. Ele teve ali uma conversa que, enfim... Se calhar um dia o seu marido tem que vir às manhãs, que nós não podemos recebê-lo, e contar como é que, a versão dele. Isso. Não, como é que se faz isso? Vem dar uns truques a tantos homens por aí. Exatamente. Era bom para entender a versão dele. Porque ele ficou ali para ir 3 ou 4 meses a insistir, porque eu não queria. Nem um cafezinho? 3, 4 meses. Ele não queria, eu não queria. Porque era num contexto muito fora da minha realidade. Ele trabalhava na empresa que eu trabalhava. Eu estava numa fase muita ascensão do meu trabalho, né? Modéstia à parte. Eu estava mesmo num momento muito produtivo e visível na minha função. E isso foi tudo abaixo quando eu comecei a me relacionar com ele. Porque aí eu não me sentia à vontade com o que estava a acontecer. Por uma altura, realmente, eu fiquei muito envolvida com ele. Eu já não conseguia voltar atrás. E eu pedi para sair do trabalho. Eu não aguentei ficar com ele lá. Então, ele ficou na empresa, porque ele tinha realmente um cargo de liderança superior ao meu, e eu fui para um outro trabalho. E aí, ficamos assim ainda um tempo, e eu trabalhando numa outra empresa, ele nessa empresa, até que a empresa convidou a voltar para Portugal. E ele disse, olha, já nessa altura, a gente estava junto há algum tempo, ele falou, já não volto sem você. E eu fiz aqui uma reflexão feminina, eu falei, olha, 33 anos, quase 34, já tive minha carreira, já tive grandes conquistas, porque eu conquistei muitas coisas individualmente, eu conquistei casa, trabalho, enfim. Eu falei assim, eu já tenho... Sentia-se uma mulher realizada? Sim. Não precisava de um marido ou de um homem para a realizar? Não precisava. Mas precisou para ser mais feliz? Mas aí, assim... Isto é tão bom hoje. Oh, Ruth, meu Deus, tu és tão romântica. Sou mesmo. Porque eu acho que é isto. Eu acho que é isto que as pessoas hoje se esqueceram. Hoje estão tão no empoderamento feminino e nós falamos sobre isto, é verdade. Então que as mulheres não precisam dos... Não é isso, mas são muito mais felizes. Essa é a diferença. Eu digo uma frase, você pode ter poder, mas você tem que ser feminina. A gente tem que respeitar o lado feminino e o lado masculino, porque um completa o outro. Sim. E eu fiz essa reflexão, eu já tinha feito o meu empoderamento, eu já tinha conquistado muita coisa sozinha, mas tem coisas que a gente não é capaz de ser sozinha, que é construir uma família, né? Então, eu abri mão do que eu tinha construído lá, porque eu falei, chegou a hora de construir a minha família, eu vou tentar. Então, eu vim com ele para tentar constituir uma família. E foi o que aconteceu. Mas eu vim consciente que ia mudar tudo. E mudou completamente. E foi difícil, não é? Apesar de... Vê-se nos seus olhos. Foi difícil. Bastante. Foi difícil, não é? Foi porque, assim, imagina que, assim, gente, São Paulo é uma grande metrópole. Uma grande metrópole. Eu com uma E veio só há 6 anos. Há 6 Porque anos. se viesse há 20... eu não tinha ficado... Se viesse há 20, em que nós estávamos nas aldeias... Exatamente, tão atrás em tantas coisas... Há 6 anos ainda tinha muita melhoria. Pronto, exatamente, está a ver. E mesmo assim eu troquei radicalmente meu modo de existir, porque eu trabalhava muito, eu tinha uma vida cosmopolita muito forte, eu tinha tudo ao meu alcance. E é isso porque eu moro na Grande Lisboa, eu moro em Almada. E assim, não é uma aldeia, né?
Mesmo assim, eu moro numa zona de Almada que é muito sossegada, é muito pacata. E isso foi um choque cultural muito grande. Eu vim para cá sem Tem trabalho, praia lá ao pé, já não é mal. mas eu não gosto de praia. Ai, não gosto. O que é que está a fazer em Almada? Então, bolas! Meu marido diz que eu sou uma brasileira completamente atípica. E eu tô lá por uma questão Então, geográfica. o que é que gostava em São Paulo? Só para eu lhe dizer assim um sítio que gostasse de ir aqui. Teatro, cinema, bares e amigos. E de Tem que ir preferência mesmo- amigos Tem na que ir casa. mesmo para Lisboa Centro, É. pronto. Tem que ir para o bairro Alto. Mas eu não era Alguma coisa boêmia, assim. atenção. Eu gosto mesmo de estar com um grupo de amigos, Sim, a sim, conversar. mas se calhar esse género é mais, Eu é sou mesmo urbana. mais centro, sim. sou urbana. Mesmo centro da Eu cidade. sou mesmo urbana, eu não gosto de apanhar sol, eu não gosto de samba, eu não gosto da praia. Não... Olha, A sua... tem de ver as reações. Ela tá ali, ela tá concordando. Minha amiga tá aqui, ela sabe disso tudo. Eu não como feijão. Não como feijão? Fica elegante, brasileiro. pronto. A frase da Tatiane é erro geográfico. Eu adoro feijão. Eu só nasci Erro no geográfico. Brasil, Pronto, ok? pronto. Eu não tenho nada culturalmente de lá. Não é... Então, assim, vir pra cá não foi um choque nesse aspecto, Sim, nós mas percebemos. Foi o choque de tudo o que teve que abdicar, não é? Isso. Foi uma decisão consciente, mas as nossas decisões... Mas tinha o seu Pois, amor. pois têm foi em aqui, relação ao amor. às vezes custam. Mas sou romântica. Mas também, assim, eu enxerguei no meu marido realmente um planeamento familiar. Eu vi que era a pessoa certa para isso, porque senão eu não teria aberto o mundo todo que eu Claro. tinha lá para vir com ele. Esquece. E cá, o que é que foi fazer? Então, aí cheguei cá, sem conhecer ninguém, sem nada. Eu não tenho aqui as amizades que eu construí aqui foram construídas aqui. Então, eu não tinha referências em Portugal, nada. Eu só tinha meu marido e ponto. Então, assim, demorou muito para eu entender o mercado de trabalho, o mercado geográfico, tudo. Foi muito bem entendido, explorado e demorou isso a longo prazo. Eu digo que eu estou aqui há 6 anos, mas eu fiquei praticamente 3 anos incomunicável, no sentido de não ter muitas amizades, sem entender onde procurar, o que fazer. E, felizmente, eu acho que eu tenho aqui um equilíbrio emocional muito superior, porque eu não me abalei Com a com pandemia, isso. depois, entretanto... A pandemia veio depois. Sim, mas depois veio, ou seja, se calhar também nesta adaptação também acabou por tudo... Facilitou um bocadinho. Facilitou? Pois, porque eu fiquei 3 anos já numa pandemia interna. Sim. Percebe? Eu fiquei 3 anos aqui sem entender o que eu estava fazendo aqui, porque eu interrompi muita coisa da minha vida para estar aqui, para estar cá em Portugal. E aí, nessa interrupção, eu ainda trabalhei 1 ano no escritório de contabilidade. Não me encontrei nesse escritório porque eu tenho uma questão analítica e não operacional. E nesse escritório de contabilista, né, eu fazia muito operacional, enfim. E depois, o que não me ajudou nesse trabalho era porque também era um trabalho muito... no bairro para vocês é numa zona muito doméstica. Então eu também não tinha contato com quase ninguém. Eu saía da minha casa, ia para o trabalho, não tinha contato com ninguém. E chegou uma altura que eu pensei, olha, o trabalho não está me realizar, né? Não está aqui agregar no meu currículo, digamos assim. Depois o que eu mais preciso nesse momento era me relacionar. E eu também não encontrava isso no meu trabalho. Então eu decidi por interromper o trabalho, pedi para sair do trabalho. E falei, agora eu vou tentar ser mãe. Que também era um outro desafio que eu tinha, porque eu tinha ali uma questão do útero, né? Um problema aqui que tinha que ser tratado, que eu já tinha vindo do Brasil a tratar, e que eu intensifiquei o tratamento para tentar, então, fazer o papel maternal. E eu consegui engravidar. Obrigada. Consegui engravidar um pouquinho antes da pandemia. Porque assim que meu filho nasceu, passado 4, 5 meses, entramos em pandemia. Aí eu digo que eu tive a segunda pandemia interna, porque a primeira foi vir para cá, a segunda foi engravidar do meu filho. E depois, porque logo na sequência que eu estava assim, ansiosa para sair com meu filho e fazer as coisas na rua e tudo, a gente entrou em pandemia. Então, foi a terceira fase da pandemia, que foi o tempo do Covid. Mas nesse intervalo, um pouquinho antes, falando agora, eu já vou entrar aqui na minha atuação. Como eu estava muito desocupada, porque a palavra é essa, não estava desocupada porque eu sempre procurei fazer qualquer coisa, eu sou muito ativa. E tinha um filho, né? Também. Que dá muito Mas eu não boneco, sou enfim. aquele tipo de mulher que senta. Pelo contrário, eu sou muito ativa. Eu procuro sempre estar fazendo qualquer coisa. Então, mesmo com isso tudo, eu procurava organizar as coisas da casa, organizar as prateleiras, organizar as roupas por cor, enfim, isso sou eu. E com o filho também não me abalou. Então, assim, eu tinha os horários com meu filho, os horários que ele fazia cesto, os horários... E eu falei assim, eu preciso aqui ocupar a minha cabeça, porque
só essa rotina doméstica não está a me alimentar, né? Eu sou muito além disso. Então, para não ficar maluca, porque essa é a questão, eu desenterrei uma vontade de infância que era costurar, que era uma habilidade que eu gostaria de ter desenvolvido e eu não tive a oportunidade, porque minha avó não teve máquina de costura, minha mãe não teve máquina de costura, mas eu lembro eu miúda, muito pequenininha, a costurar com a mão. Eu fazia ali meus arranjos com a mão. E eu falei, olha, eu tenho agora todo esse tempo, né? Então eu vou tentar aproveitar essa fase que eu estou aqui interna como mãe e vou tentar explorar isso. E comprei uma máquina de costura usada e explorei. Passado 2 semanas que eu comprei essa máquina, entramos na pandemia do Covid. Meu Deus. Então, até a própria pessoa que me vendeu a máquina ficou impossibilitada de me fazer um curso ou qualquer orientação. Por sorte, nós brasileiros, eu falo isso porque se você joga no YouTube, você tem muita coisa de brasileiro. Sim, sim. Então, por sorte, eu consegui aprender a ver vídeos, a costurar e fui explorando a máquina. Então, meu filho, entre o almoço, o jantar e a cesta do meu filho, eu fazia qualquer coisa na máquina de costura e ficava vendo vídeo. Então, no começo, eu fazia máquinas de proteção, que foi a onda do momento por conta do Covid. Sim. E depois, quando eu comecei a ter habilidade e domínio na máquina, eu tinha um saco de costura, um saco de compras, uma eco bag. Ah, sim. E aí eu falei assim, eu vou tentar fazer uma eco bag. E foi aí que a Tatusca começou. Porque eu fiz a eco bag. Em bom. Muito bonita, desculpa Em lá, bom. modéstia à Nós, parte. sim, mas nós dizemos isso, em bom. Sim. É fazer isto, mas em bom. Sim, porque eu tinha uma horrorosa, eu tô sendo muito franca, era com estampas de tomate, estampas de... Eu ficava assim, porque eu sou mesmo vaidosa, eu sempre trabalhei no mundo corporativo e eu não me enxergava naquela situação, né? E aí eu via aquele saco, ia no supermercado, que era a única coisa que eu tinha para fazer aqui, era mesmo meu lazer. Era sair de casa para ir ao supermercado. Então eu ia a cada 2 dias, eu ia no supermercado para conversar com o senhor do talho, eu não tô a brincar. Não tô. Quando meu filho nasceu, eu meti ele no carro e arrumava... Então, assim, eu comprava todos os dias uma fruta, uma verdura, um legume, porque eu tinha que sair de casa para fazer qualquer coisa. E aí, qual era meu aliado? O saco. E eu olhava para aquele saco, olhava para mim e falava, eu não mereço isso. Eu pensava comigo, eu não mereço. E aí veio o start, eu falei assim, tá, vou largar as máscaras e vou começar a fazer um saco. E comecei de uma maneira também intuitiva, olhei a medida do saco, cortei o saco e comecei. E é bom fazer um parênteses nisso, porque aí, nesse meio tempo também eu comecei a conhecer pessoas, né? A vida vai se encarregando de se apresentar. E eu conheci uma amiga aqui hoje, que é precursora da minha história, e ela já fazia um trabalho com confeitaria, com brigadeiros, com bolo, e ela fazia esse trabalho na rede social. E quando eu a conheci, eu não tinha sequer interesse de empreender. Nada. Eu nunca tive essa veia, essa coisa... Essa vontade. Não. Porque eu sempre fui muito funcionária. Né? Eu sempre prestei um bom trabalho para meus empregadores. E nunca idealizei ser uma empreendedora, uma empresária. Mas eu conheci essa colega, uma amiga, e eu vi nela a possibilidade de empreender. E eu ofereci para ela um saco, né? E ela viu meu saco e falou assim, nossa, o saco está muito bonito, está muito bem feito. Eu falei, você acha que é possível vender esse saco? Ela falou assim, acho que é possível vender esse saco. E daí começou a nascer ali a florzinha em mim. E não bastando nisso, eu comecei realmente a fazer os sacos. Então, a Tatusca começou com confecção de sacos, porque eu queria um saco bonito para ir no supermercado. E eu realmente criei ali uma garra e comecei a oferecer aquilo na internet, comecei a criar minha página, foi daí que a página começou a fazer sacos. E vendi muito bem sacos. Tatusca é um nome que lhe chamam? Então, Tatusca é um apelido que a gente chama assim no Brasil quando a gente chama um nome íntimo de uma amiga. Sim. Apelido para cá é o que a gente chama de sobrenome. No Brasil, apelido é algo íntimo que a gente trata as pessoas. Uma alcunha. E eu tenho apenas uma amiga que me chama de Tatusca no Brasil. Ok. E na altura eu coloquei o nome na marca porque Tatusca tem uma conotação um pouco russa e eu não tenho características brasileiras. Pronto. Então eu casei tudo isso. Eu falei assim, olha, Tatusca é um nome que só uma pessoa me chama, eu acho que tem uma conotação muito forte, tem uma questão russa que, né, não tem nada a ver com brasileira, então tá aí. Foi aí que eu escolhi o nome da Tatusca. E pegou mesmo o nome porque eu acho que ele tem tudo a ver com o que eu sou hoje, né? É muito forte, é um nome, entre aspas, poderoso. E aí comecei a marca como Tatusca, escolhi o nome e comecei a fazer sacolas, sacos de tecido. Mas isso foi muito pouco tempo, eu fiz acho que 2, 3 meses a confeccionar.
E essa mesma colega, amiga, que me pediu para oferecer, que eu ofereci para ela o saco, me pediu para fazer um avental de cozinha. E na altura eu falei, eu mal comecei a costurar. E ela me apresentou páginas no Brasil, enfim, Instagram. Como é que se faz aqui os aventais? Modelos, modelos de já. porque no Brasil o que eu tenho hoje é muito explorado e aqui nada explorado. E ela falou assim, olha, eu faço aqui um papel de confeitaria e eu preciso de uma coisa bem ajeitada, porque eu não consigo nada bonito para poder apresentar meu produto. E dali eu comecei a explorar o negócio, né? Eu comecei a entender como que funcionava, eu comecei a entender. E, mais uma vez, também de uma forma muito intuitiva, comecei a cortar e confeccionar aventais. Em primeiro momento, eu fiz um modelo aleatório, achei uns modelos no Pinterest, e depois eu comecei a ver produções do Brasil, marcas do Brasil, que já é famosa com isso, e comecei a desenvolver a marca. Então, em 3 meses, eu comecei a fazer os aventais, os sacos, e mudei completamente. Mas era oportuno, porque como eu estava muito no início, né, uma fase muito embrionária da Tatusca, eu simplesmente mudei minha vertente e comecei a explorar. E eu acho, nós temos algumas fotos e já podíamos ir vendo isto que está a falar, não é? Sim. As coisas que faz, que eu acho que as pessoas não estão preparadas, só quem já foi espreitar. Só quem conhece. Só quem conhece. Então vamos lá ver umas coisas e pedir para mostrar. Aqui, o que é que estamos a ver? Sim, essa daí é a farda. Inclusive, essa é novíssima. É linda. É assim, eu comecei primeiro com os aventais e com fita de cabeça, Sim. mas depois uma coisa foi pedindo outra, né? Sim. Então, a gente está falando do outfit completo de uma cozinheira, de uma chefe de cozinha, de uma esteticista, Enfim, essa é uma farda mais voltada para cozinheira. Isso é uma farda que tem toda a função e a funcionalidade da farda, mas a ideia é ter um ar requintado, um ar elegante. É lindo. Eu quando vi os... Né? Exatamente, eu quando vi... leggings que eu Exato, estava a as minhas leggings que eu estava a falar. Esta Cláudia até agora até me fez ficar desfocada. É mesmo bonito. Sim, obrigada. Continuamos, temos mais? E temos ali para mostrar, daqui a bocadinho. Ah, tem mais aí. Então, porque a ideia também... Porque assim, hoje, felizmente, depois do Covid, muita gente entendeu que a internet é o melhor meio de se comprar, né? Aqui temos um avental. Temos aventais. E esse avental, inclusive, eu fiz em homenagem a Portugal. Então, porquê? Por ser vermelho? Porque ele é vermelho com verde, Pois, então tem os exatamente. detalhes. Eu fiz ali mesmo fazendo uma alusão às bandeiras portuguesas. Muito Bandeira bonito. portuguesa. Portanto, isto é ficar, está-se a servir, mas é muito bom. Sim. Na Ó, verdade, e este? assim, Olha para este avental. as roupas, só deixando um adendo aqui, as roupas Sim. têm realmente sua função. O tecido é apropriado, as funções são respeitadas em termos de segurança e higiene do trabalho. Mas depois a gente cria ali um design mais inovador, uma modelagem mais cintada, né, que é tudo que a roupa tradicional não oferece. Olhem só para isto. Para já, as roupas de cozinha, ela tem muito formato masculino, porque era muito tradicional os homens Sim, estar na ser mais os cozinha. homens. Então, as roupas... Este aqui eu trago top. para Você apresentar. É lindo. Isto é lindo. Isto era uma roupa que eu usaria. Então, essa é uma linha mais soft. Ela Cor de tem ali... rosinha, com o dourado que eu adorei botão, esta. a manga. É tudo isto é quase a minha cara. Só não sou eu ali dentro. Pronto, é uns quilinhos. Pois a então, mais. essa já é uma jaleca de uma linha mais soft, porque ela é mais sim. levinha. Ela tem as funções, mas ela é um tecido mais fluido, mais leve. Para quem não tem ali a necessidade de trabalhar com chama de fogão, essa linha é um pouco mais alternativa. Mas depois, assim, até fazendo um pouco mais a explicação da marca. Uma chefe de cozinha. Olha o vestido. Ah, esse é o vestido, eu não trouxe ele aqui. Esse ainda é lançamento, tá bem? As pessoas vão ver, mas eu ainda não mostrei. Mas eu adorei o vestido. Falei-lhe. Agora eu entendi por que vocês perguntaram do eu vestido. vi o vestido, mas onde é que está o vestido que eu vi? o Sim, eu não Pois. trouxe vestido nenhum. Eu não trouxe, eu esqueci. Na verdade, porque eu ainda não lancei. Mas a ideia dele, imagina que você lindo. tem um evento de catering, um evento mesmo que precisa de uma farda, mas que tem que ter um outfit completo. A ideia dele é justamente fazer isso, muito bonito. não ter ali uma repartição, não ter recortes, para ela não ter que colocar uma outra calça. É essa a ideia. Porque aos poucos eu fui entendendo realmente a função da roupa, a necessidade das A modelo mulheres. também é bonita, não é? Eu? A modelo? Obrigada. Obrigada. Isso ajuda, mas eu sei que não é tudo, né? A gente tem que trabalhar com a imagem. E com tudo. Porque, assim, a roupa e a pessoa é um contexto no geral, né? Eu tento trabalhar... E é isso que eu tento fazer com que as meninas entendam. Porque
A profissão é uma profissão que não traz muita vaidade. Por que isso? Porque elas não podem ter a unha pintada, no geral, as cozinheiras, né? Não pode ter a unha pintada, não podem trabalhar com... A Cláudia ficava deprimida se tivesse que ser cozinheira. Trabalham e tivesse que pintar as normalmente com unhas. aquelas toucas. Então, Exatamente. assim, Aquelas redes. a autoestima fica mesmo em baixa. Sim, Se você não está com a sua autoestima muito segura e resolvida, a roupa também contribui para ficar em baixa, não é? É Desculpa, verdade, toquei é no verdade. microfone. Então, a inspiração da marca é justamente elevar um pouco dessa autoestima. E quando eu digo isso, não é só pela roupa. Imagina que todas as minhas roupas têm um ponto dourado. Porque ali faz ali um contraste com as cores, né? Então, assim, traz luz, iluminação, faz com que as pessoas realmente se destacam pelos pontos dourados, pelos... eu Sim, chamo... não está focado noutras coisas, não é? Então, assim, ela já não tem a maquiagem, não tem a unha pintada, não tem o brinco, muitas vezes tem aquela touca, mas depois eu tenho uma touca colorida, eu tenho uma roupa... Porque nós não vimos aqui, mas também tem as toucas. Tenho, mas eu trouxe para Já vamos demonstrar. ver ali. Sim, porque nós vamos ver, meus queridos. Vamos Ainda vou vestir mexer. uma jaleca. Chama-lhe jaleca ou não? Então, no Brasil, o nome oficial dessa roupa é dolman, que é um substantivo masculino, é dolman. Doma. Mas depois aqui é conhecido como jaleca. Mas é uma jaleca, né? Só que é uma jaleca de cozinha. Temos vários segmentos da jaleca, jaleca de trabalho. Para cozinheira é dolman, porque dolman, na verdade, é um nome turco, explicando aqui a origem, e nada mais é do que aquela folha do charuto que faz a proteção da comida. Ah, ok. Então, isso foi empregado para roupa. A origem do nome é essa, é a proteção. Giro. Porque a roupa, como estava a explicar, para quem trabalha com lume e tudo, a roupa protege mesmo. Exatamente. Não é só a cor-de-rosa de bonita, é mesmo para Tem uma proteger. função. Porque Sim. imagina que quem trabalha realmente Sim, no com dia os a óleos, dia, com o tecido tudo, tem que sim. ser um tecido mais composto, depois tem que ter uma dupla camada para poder, se houver algum acidente, proteger. Essa é a função do domã. Né? Aquilo que faz é Tá assim dentro. também, não é? Está dentro das Pronto, e depois características. explicou-nos que há ali umas mais bonitinhas, que é só mais Sim. para quem está ali, se calhar, mais. Mas porque só também dar agora cara. a gente tem uma linha, imagina que eu trabalho com uma linha mesmo oficial, profissional, para quem realmente trabalha com isso no dia a dia da cozinha. E depois eu tenho uma linha mais soft, que é aquela rosa que se apontou, por exemplo, que é um tecido mais fininho, para quem só quer apresentar o trabalho, oferecer o trabalho, vai Por realmente... exemplo, nós temos aqui muitas vezes pessoas que fazem os bolos, não é? Porque já não temos há algum tempo, Cláudia. já há algum tempo. Era por causa da dieta, não podíamos ter tido. Mas que fazem os bolos, as festas e não sei o quê, que normalmente também vão com a sua farda, mas pode ser esta. É uma linha mais já, soft, Já não é mais à preciso, vontade. porque não é? Pois é não isso. há tanto risco, não é? É isso. Então, a ideia é ter realmente uma linha mais casual, né? E uma linha mais profissional, digamos assim, que é o que eu tenho tentado fazer aqui. E depois eu trabalho agora, estou trabalhando com uma linha de chefe de cozinhas, depois eu estou a explorar também uma linha mais da estética. Para esse ano também vou procurar trabalhar com uma linha mais saúde, então as médicas, as profissionais dentistas. Uau! Enfim, trabalhar mesmo com outfit mais fashion, mais... Ainda agora formos a uma clínica e virmos alguém assim, tatusca. Tatusca. E a pessoa fica, Exatamente. Por favor, meninas, tatusca. indiquem. Eu não sei dizer o sotaque certo, mas pronto. Tatusca, mas tá certo. A ideia é realmente fazer com que toda o outfit... E eu tento explorar mais o feminino. E justamente porque é uma área pouco explorada, é uma área que a gente está carente de vaidade, né? Porque essas roupas é uma área muito carente de vaidade. O que eu procuro fazer aqui é aplicar uma autoestima nessas mulheres que não têm muita vaidade. Porque sentiu que foi uma coisa que lhe foi, não foi roubada, mas que a vida, pronto, Exatamente. que não teve aqui durante algum tempo, faltou-lhe isto. Exatamente. E entenda a importância de Sim. existir. Eu apliquei, na verdade, assim, fazendo a alusão que você está comentando aí. Eu também senti também um pouco roubada a minha vaidade quando eu me vi dona de casa, né? E involuntariamente a gente se menospreza por isso. Involuntariamente. E isto porque tinha também uma vida corporativa, como disse, muito ativa. Exatamente. Porque há muita gente que é dona de casa tá tudo bem. e está tudo bem. E não tem nisso. problema nenhum. Não. Para si é que não se adequava. Não, exatamente. Eu não me enxergava naquela condição, não me via feliz naquela condição. Mas eu acho que a questão não era só pelo fato de eu ser dona de casa, era porque eu não tinha, além disso, o que fazer. Né? Então, eu só estava mesmo dentro da minha casa. Logo, eu não tinha para que me arrumar, Sim, não tinha o que sim. fazer. Então, uma das garras que eu
me aventurei foi segurar pelo menos uma sacola decente para me sentir feminina e bonita com ela. E depois isso veio totalmente de encontro com esse meu sentimento quando eu enxerguei as meninas da cozinha, também com essa carência e necessidade. E eu agarrei o projeto e faço disso o meu projeto de vida todos os dias. Como é que são feitos estes materiais? Todos à mão? Tudo artesanal. Tudo artesanal. Tudo artesanal. Eu inicialmente comecei por mim, Sim. né? Obviamente eu comecei a ver que eu não tinha capacidade de entrega para aquilo, então eu comecei rapidamente a buscar costureiras, colocava meu projeto embaixo do braço e batia na porta de costureiras. A gente tem grupos no Facebook, então foi dali que eu comecei a explorar as costureiras. Aos poucos eu fui conhecendo algumas que faziam em casa, depois eu fui conhecendo ateliês. Então hoje eu tenho 2 que trabalham diretamente comigo no meu espaço, né? Que eu também nesse último ano eu criei um ateliê próprio. E depois eu tenho uma rede de apoio, que são as costureiras que estão nos ateliês que fazem isso por mim. Então, eu tenho 2 anos a marca Tatusca e o meu último ano eu consegui criar uma estrutura mais operacional, um fluxo de trabalho, onde eu terceirizo, então, essa mão de obra, né? Eu repasso, então, meu trabalho para elas e elas me entregam isso já acabado. Porque isto para perguntar se consegue, por exemplo, alguém que tenha vários funcionários... consegue pedir para alguém que tenha muitos funcionários e queira que estejam todos iguais, não é? Hoje eu já trabalho com isso, já faço porque isso. se fosse só aqui a Tatiana era impossível, não é? Não dá. E depois porque eu não Dava, consigo mas só para o ano hoje... que vem. Mas eu não consigo gerir a marca e Claro. fazer a produção. Eu não consigo. Eu ainda produzo, ok? Alguma coisa voluntariamente eu tenho que ir lá atender, mas está cada vez menos a função produção e eu estou mais na gestão do negócio. E eu estou muito curiosa de ver as coisas ali ao vivo. Vamos ver. Tocar. O que é que acha? Eu gosto de ver, gosto de... É importante já vi. para Sim, sentir. e sentir. Pode E, ser. por favor, passa essa sensação, porque eu estava dizendo, na internet nem sempre isso é possível, e é por isso que eu faço um trabalho muito de demonstração do que eu vendo. Mas vou passar, para elas já viu que eu entenderem. passo tudo, digo tudo. Podemos, a nossa produção deixa-nos... Exatamente, então nós vamos só passar um separador. E já voltamos noutro sítio. Até já. E estamos aqui na parte que nós podemos mexer, Tocar, mostrar. ver e comprovar o belíssimo produto que a Tatusca nos trouxe. Obrigada. A Tatiana da Tatusca. Então, Tatiana, apresente-nos aqui o... Bem, assim, nós temos 2 linhas aqui. Na verdade, existe a manga curta e a manga mais profissional. Por que eu digo isso? Porque as pessoas que realmente trabalham na cozinha e que precisam de uma proteção, tem a manga mais 3/4, que é justamente para proteger o... Pode pôr aí e pronto, que é para mostrarem, que assim Olha entra os em grande pormenores. plano. Essa aqui é o modelo mais tradicional que eu tenho na Tatusca, porque é branca, enfim, é uma manga 3/4, não tem aqui. Mas tem logo Mas tem um pormenores muito folhinho, importantes, um que faz toda a botãozinho diferença. dourado. Mas era justamente o ponto que eu ia dizer, porque assim, toda a minha coleção, toda a minha roupa tem uma textura. Quando eu digo textura, é esse folho. Depois, eu estava falando na entrevista, o ponto de luz, por conta de ser dourado, para chamar atenção, para atrair atenção. Então, todas as fardas têm aqui uma questão. É Essa que é daqui... bonito. Essa cor é bonita. Essa Não é daqui uma também cor tem que a me favorece, mas elegância. é muito Não. bonita. Não. Só que depois eu tenho aqui a textura na manga. Epá, e balão. Então, eu gero aqui Eu acho que eu usava a sua farda só para usar. Eu tento gerar um equilíbrio, onde eu tenho textura de um lado e uma Sim. suavidade do outro. Então, essa daqui é uma Exatamente. gola mais A gola é mais tradicional, simples, mas mas depois eu tem a manga de balão. Lá E está. tem um se calhar. punho que Tem também detalhes dobra-se que com fazem um toda a botão dourado. Esse O punho dourado também é também ali. marcante, porque é um punho mais largo, então, né? E essa daqui, no caso, é um punho que dá para estruturar e dobrar e não ter o problema de cair para cozinhar. Portanto, E aí depois... tudo sempre, como já referiu, tudo sempre pensado. Tudo. Isto não é só para ser bonito, deixamos aqui este underline outra vez, não é só para ser bonito. É para ser bonito, mas também é para Tem trabalhar. que ser funcional. Sim, é para Porque trabalhar. depois, assim, o tecido é um tecido apropriado. Essa daqui, por exemplo, é uma manga curta. Para quem tem muito calor, né? Mas depois eu faço uma manga curta, mais balão, justamente para ter essa flexibilidade aqui, porque se ela precisar de uma proteção extra ou no frio, ela coloca uma manga comprida por baixo. Exato, e tem isso por cima bem bonito. Então, assim, e a esses gola- botões já são diferentes. É o Pois, cada terceiro linha tipo tem um de detalhe.
Pois, e eu vejo sempre isso, não é? Saber- Nós somos estas pessoas, estes detalhes. Olha, pode ter certeza que se você repara isso, toda a gente repara. Sim, Porque depois a gente tem esses pormenores. Eu tenho aqui uma Sim. gola com franzido, já tenho é uma diferente, manga com balão, uma manga que dá para colocar com outra roupa. Depois eu tenho aqui a questão dupla que eu falei, que é para Ok. proteger se oficialmente a pessoa precisar de uma proteção extra para trabalhar. Tudo isso é pensado. e aqui várias cores, muito Depois eu bonitas. faço combinação de cores. Imagina essa linha náutica, por exemplo. Olha, que bonito. Eu tenho aqui que a isto farda e um avental a condizer. É claro que quando eu faço também as coleções, eu tento criar cores total em harmonia. Claro. Porque depois uma combina com a outra. Desse aqui Já como faz exemplo. a pensar também que depois poderá Tudo tem uma conjugar. harmonia. Ela consegue combinar com vários outfits. Isso é um avental. Isso é um avental. Vou mostrar ele aqui aberto. Mostra aberto. E depois, assim, as camisas nós temos os tamanhos standard. Do S ao XL até o 3XL. Até o 3XL. Pronto. sim, Mas depois. os aventais são São tamanho tamanhos único, únicos. justamente para atender. Só que depois eu tenho um critério aqui, porque a gente tem que atender toda a gente. Então imagina que meu avental ele tem um tamanho também um pouco acima do padrão. Imagino que o avental é para si, daria para usar e eu também conseguiria usar. Ele tem 80 Pois. de largura, né? Sim, Que é um ok. pouquinho também acima do padrão. Mas depois eu tenho uma fita de 1,10 m de cada lado para qualquer gente Sim. conseguir amarrar esse avental. Então uma pessoa que for maior, ela consegue estar aqui Sim. e também fazer a amarração como tem que ser, Pensado. né? Sim. E já Todos está. são standard. Tanto o avental de Aí cintura... é tamanho único, não é? Tamanho único. Tanto o Muito avental giro. de cintura quanto de peito. Mas é flexível para qualquer tipo de pessoa. Avental de peito. Ah, eu não trouxe ele aqui, mas imagina que eu tenho o peitinho do avental. Esse só vem na Sim. cintura, mas depois eu tenho aquele que Ah, cobre aquele que vem de assim. acima, um avental completo, sim. Porque assim, não é Eu sou só... loura, não se esqueçam. Não é Ai, só não, ficar não bonito. digo, não, eu estou a brincar, eu digo isto de mim própria, não disse isto mais, ai meu Deus, hoje a convidada também é loura, não se pode dizer isto. Mas eu digo isto muitas vezes, pode ver no programa. Mas imagina que assim, Eu brinco. esse aqui é de cintura, porque você tá tão bonita que você não vai tampar, certo? Sim, Mas sim. tem aquelas que querem tampar porque querem Sim, mesmo sim, trabalhar. sim, sim. Só que esse modelo, por exemplo, que eu trouxe, ele tem uma cintura alta demarcada, justamente para você colocar aqui em cima. Então Fica mesmo bonito, não é? a parte principal fica destacada, mas ela ainda tem a função de cobrir na proteção da cozinha, né? Essa é a questão. E é elegante, fica E elegante. depois tem muitas cores, olha. A gente faz combinação de cores aqui que não são habituais, né? Esse é lindo, amarelo. Imagina que eu tenho aqui, olha, esse daqui é pro outono e inverno, digamos assim. Sim. Eu tô falando aqui de marsala, que é uma cor muito atípica para o uniforme. Pois é. E depois eu tenho cores mais meigas, que são as meninas mais românticas. Ai, olha a manga. Então, assim, Olha fazendo a ainda alusão manga. aqui E esta da... manga ainda é outra manga. É outra Já é manga. aquela cor fofinha. Essa Tem que daqui, ela tem a Deixar aí mesma para função, com conseguirem muita fazer. Olha, flexibilidade. assim, sim, para se ver. Mas depois ela tem Exatamente. aqui uma tulipa, que a gente chama isso na moda. Ela tem aqui uma fase, duas fases. Mas também tem a textura aqui da minha gola, o botão dourado, né? Todo um charme para a peça ficar muito Todo feminina. charme, muito, Essa muito, muito. é a ideia aqui. E agora falando da última, uma das últimas, né? Que eu tenho, hoje eu tenho 6 fardas. Já depois tem 6 coleções, é isso? tenho 6 modelos de farda. Ok. Eu tenho pelo menos 5 modelos de aventais. Depois eu tenho a linha de jaleca para esteticistas, que eu não trouxe cá, mas eu tenho a linha de jaleca. E pretendo entrar ainda com os coletes e jalecas para a linha mais de saúde. Essa aqui, por exemplo, Também é para linda, aquela... mesmo sendo mais tradicional, porque é preto, não é? Mas é linda. Mas é lindo, sim. Depois, assim, essa daqui, para aquela que não quer usar o avental, para ela ficar ainda mais feminina, ela tem aqui uma outra textura, que é a prega, então, aqui embaixo, e um bolso de apoio aqui na lateral. Olha, pormenores. Justamente para ela Parece poder... aqueles blazers vestidos E depois que tem em usam branco, agora, não é? Pois, não, essa tem pelo menos 4 ou 5 cores. Essa eu trouxe branca aqui, oficial, que Aqui é para dá para mostrar ver a então cor, a pregazinha, não é? a preguinha. É mais fácil de ver do que na preta. A Marina já nos vai mostrar isso, não é? Pois, E que vemos aqui então que este tecido é mesmo um bom tecido. é um tecido encorpado, um tecido de qualidade, porque isso eu prezo lá. Sim. Né? O tecido ele tem que ter uma alta qualidade. Esse tecido colorido tem uma boa durabilidade em relação à lavagem. Então, tudo Pois, é porque pensado. também depois é chato. Isto são peças que vão ter que ser lavadas muitas vezes, não é? Porque são peças de Claro. trabalho, têm que ser lavadas muitas vezes. Portanto, também tem que haver este Convém ter um cuidado. tecido de qualidade. Pronto, Pois, senão para ela vai ter uma perder logo a cor, compra Tem que ter uma longa marsala e depois duração. fica rosa bebê. E é por isso que é importante ter um tecido oficial para isso.
Pronto. Depois parte do outfit, né? Porque imagina, para não ter aquela redinha na cabeça, foi pensado também numa fita, né? É importante que elas tenham a cobertura da cabeça. Deixa eu mostrar como que funciona esse. Quer este ou este? Qual é que fica melhor no seu outfit? Esse, se calhar, fica melhor com o sapato. Na verdade, eu acho que eu não vou como colocar é aqui, que é? porque eu não Não, vou vai- conseguir me ver. Mas isso aqui é uma faixa turbante, é uma fita. Ah. Então, assim, ela consegue colocar isso aqui. Sim. E depois fazer isso como se fosse uma... Depois Uma abre. fita. E depois abre, não é? É mesmo assim. Sim, ok. Tipo, não sei se você consegue perceber. Sim. Vou colocar aqui na boneca, porque senão eu vou estragar minha maquiagem. Essa aqui é uma outra... Este é outro modelo. Isso aqui, na verdade, é uma proposta onde ele fica todo coberto, tá vendo? É uma Ok. touca. Este aqui é mesmo touca, já Uma touca. tapa o cabelo todo. Tapa o cabelo todo. Agora, Sim. para aquela que quer trabalhar com a redinha, Sim. mas que quer ter um toque feminino elegante, esse daqui já faz essa função. Então estamos aqui a... Pronto. Então, ela consegue trabalhar Lá eu usava isso só para ir de à dia a dia. praia, para ir no dia a Sim, dia. sim, sim. Uma outra coisa que eu não comentei, eu comecei a fazer as faixas, porque quando eu tive meu bebê, meu cabelo caiu imenso. Pois. Então, eu usava os turbantes para me dar um pouco de feminilidade, porque eu estava com cabelo péssimo. Pois. Então, assim, não é só para cozinha, isso aqui é uma Este faixa, um turbante. sim, tanto este não sei se é igual. É igual, Sim, é igual. muito giro. Mas Eu esse não percebi daqui como é que dá para foi. ela usar. Este parece maior, Cláudia. Este parece- É porque tá fechado, mas a gente pode colocar aqui para você ver. Vamos pôr ali. E então como é que as pessoas podem encomendar? Como é que as pessoas podem entrar em contato consigo e encomendar? Então, hoje eu tenho o meu site, que ele está lá Sim. em funcionamento, as pessoas compram pelo Tatusca. site, tatusca.com. Depois eu tenho a página do Instagram, tenho a página do Facebook, tenho a página do TikTok, enfim, eu estou em todas as Tá redes em sociais. Todo lado, entregou-se. Então, e as pessoas, portanto, já referiu que tem vários tamanhos, que consegue produzir para uma grande quantidade de pessoas, Sim. não é? Quanto tempo em média para entre pedirem uma encomenda? Depende do número Eu de tenho o meu pessoas. estoque, eu tenho Tem uma loja estoque. online. Pronto. É assim, hoje eu tenho 4 números standard, né, que é do S ao XL, é pronta entrega. Depois eu tenho ali algumas numerações especiais. Eu tenho o meu portfólio, que são... Isso tudo faz parte do meu portfólio. Mas depois a Tatusca também dá a oportunidade, se você quiser customizar essa peça nas suas cores, dentro do meu modelo e padronagem, eu consigo fazer isso. Pronto. Então, assim, hoje eu trabalho com uma loja online, eu tenho o e-commerce que está pronta a entrega, a pessoa consegue fazer a compra disso. E receber logo. E receber em logo, Portugal sim, continental é 24 horas. Sim. E para a Europa, eles recebem isso em 4 dias úteis. É Pronto. muito rápido. Portanto, não há razões. E depois ainda pode, então, personalizar aqui como gostar, não é? De duas formas, através de um bordado ou através da sua cor. Né? Ok. A pessoa ela consegue realmente caracterizar a peça com seu nome ou com a sua cor. E isso normalmente é feito em 5 dias úteis. E eu acho que até uma prenda gira, um avental, até vi que tinha Então não. um avental que tem dois, aqui não acho que não trouxe, mas que tem dois lados, pode usar de um lado e do outro. Ah, sim, Quem é gosta verdade. de usar, Dá quem pra gosta de usar fácil. Por acaso eu não trouxe, avental em casa, mesmo para casa, Tem pode de usar. seguir as páginas das redes sociais, tem lá tanto Exatamente. vídeo, Tem- foto. Para ver a Tatusca. Foi um prazer conhecê-la. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Parabéns. Parabéns por este trabalho Obrigada. lindo. Obrigada. E que continue aqui tudo a correr muito bem. Bem. Está bem? Obrigada, meninas. Obrigada. E nós, Nos despedimos. sim, até Mais ao um próximo. projeto, mais uma história de vida, muita E uma conversa. história de amor, Pois, viram? Quem Alguém- puxou? Quem puxou? A gente já sabia. Opa, já não aguenta. Exato, tem que ser. Portanto, está a ver aqui alguém que largou tudo, começou de novo e está muito bem aqui Largou no seu tudo novo. excepto o amor da sua vida. Exatamente. E ganhou outro amor da vida. Quase poderia e ser a mais história, amor da vida. a história para o nosso programa dos Dias dos Namorados. Olha. Vamos falar da Tatiana no Dia dos Namorados, assim Vamos. eu não me esqueça. Vai ficar no alinhamento. E vai Não ficar. perca o dia dos namorados. Lembrar a história da Tatiana. Pronto. E nós voltamos no próximo programa. É sempre um prazer estar consigo. Acreditamos que este programa hoje foi bastante inspirador, motivador e também ficaram aqui a conhecer as nossas convidadas que já seguem, os nossos telespectadores, aqui uma nova proposta para ter umas fardas bem giras. Exatamente. Mulheres vaidosas, muito bem equipadas. Exatamente. Mesmo que não possa fazer as unhas, que não é bom para outras É convidadas, complicado. pode ter Mas aqui uma estas farda unhas. destas Da Tatiana. já ilumina. Muito obrigada pela sua companhia. Contamos consigo no próximo programa pelas 15 horas. Partilhe as redes sociais e porte-se bem. Beijinhos. Tchau, tchau.